Eu canto a alegria de ser teu. Jamais caminharei sem tua luz. Teus passos seguirei sem hesitar. Te dou meu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E nós agradecemos, nós bendizemos este Deus por um ato que não temos palavras para expressar tamanho amor. E quando olhamos para simplesmente o objeto, uma cruz sem nenhum letreiro, sem nenhuma palavra, que fala por si mesmo, encharcada de sangue, e quando vemos um homem despido, desfigurado nela pendurado, completamente desfigurado, completamente empapado em seu próprio sangue, que significa que deu toda a vida, que deu todo o pigmento vermelho de sua vida por amor a mim, por amor a nós, por amor a todo o rebanho do qual o Pai tantos tempos sonhou, desde que Ele é Deus, sonhou. Grávido de nós, já nos tinha no seu pensamento, no seu coração, e depois de constituir esse belo enxoval, que é todo o universo, que também não tem fronteira, no tempo certo, no momento certo, Ele nos trouxe, cada um de nós, do nada para a existência, para participarmos com Ele de sua glória, contemplando toda a beleza do universo, assim como diz Salomão no seu livro de sabedoria. Tolo é aquele que, vendo os bens visíveis criados, e não percebe que atrás de toda essa beleza, de todo este espetáculo, existe um autor, um artista que confeccionou e elaborou com toda a plenitude de amor por nós criaturas pecadoras, criaturas endurecidas pelo pecado original, criaturas de cabeça dura, de testa de ferro, nuca de bronze, assim como é dito no Primeiro Testamento, um povo de cabeça dura, ele repete, ele diz, mas mesmo assim, dentro de sua ilimitada paciência, dentro dessa realidade chamada misericórdia, que suplanta a justiça, Ele pacientemente nos aguarda, assim como o pai do filho pródigo, que sempre com os olhos cheios de lágrimas, estava sempre a olhar com aquele olhar turvo, embaçado de saudade, o horizonte, para ver se em algum momento pudesse ter a surpresa de ver uma figura desfigurada de um filho que foi para uma terra distante, que significa para a terra de pecadores, e voltar arrasado, porque aquele que entra no marketing do mundo, com certeza, é levado para a morte, é levado para enfermidades das mais variadas. É a desfiguração, pouco a pouco, do desgaste, do gasto para ser feliz, essa palavra que todos repetem, que todos insistem em dizer que quer ser feliz,
Mas Deus é a alegria do homem, Deus é a felicidade do homem. Deus é nosso Pai com coração materno. Deus é o nosso oxigênio. Deus que deu o aparato que nós pisamos, e exatamente o que nós pisamos desta terra, dela tudo tiramos para o nosso proveito, para o proveito de toda uma humanidade incontável de pessoas. É dessa terra que nós amamentamos, é dessa terra que nós fomos feitos, porque tudo aquilo que existe na terra, tudo aquilo que são minerais, é ferro, etc., etc., nós carregamos em nosso corpo. Por isso a carne de nada serve. E essa carne busca e anseia por uma felicidade que é uma utopia, que é uma mentira, que é uma tapiação, que não se encontra. Em que canto? Em que nação? Em que país? Em que cidade? Onde se encontra essa tal felicidade? Na base de que arco-íris a encontramos? Eu digo que aqui, neste lugar em que nós passamos por essa experiência, muitas vezes amarga, onde temos pinceladas muitas vezes de coisas alegres que são apenas momentos, aqui chama Vale de Lágrimas. Porque aqui, quando nós nascemos, nós temos que chorar, porque se não chorarmos, o médico tem que nos dar um tapa no bumbum para que nós possamos chorar, para começarmos a aprender a respirar por nós mesmos. Passamos pela vida muitas vezes chorando nossas perdas, frustrações, fracassos, dores e coisas do gênero. E quando morremos, quantas lágrimas que se derrama atrás do nosso funeral, atrás do nosso sepultamento ou durante o luto pela nossa partida. Mas aquele que parte, embora as pessoas choram a sua ausência física, nós sabemos que a coluna vertebral deste corpo, a coluna vertebral, o núcleo que é o centro, é o cerne desta pessoa, de cada um de nós, é o nosso espírito, é a nossa alma, é exatamente o sacrário que Deus instituiu, constituiu, para ali habitar, para que o Espírito Santo nele habitasse. E exatamente para que ele fique, para que ele permaneça, para que ele loque, para que ele esteja dentro deste sacrário, exatamente para estar no comando da nossa vida. Exatamente o lugar que é o centro da nossa vida, porque nós somos tolos, nós nos apaixonamos exatamente pelo que não presta, porque coração é bandido. As nossas escolhas são sempre erradas e errôneas. Nós vivemos tropeçando, decepcionando, errando, continuaremos errando, e passamos por uma vida longa muitas vezes e morremos sem saber nada, porque nós buscamos uma sabedoria que achamos que encontramos nos bancos das faculdades, que achamos que encontramos no banco da escola, no aprendizado que esta vida nos traz, mas eu digo com toda certeza que a verdadeira sabedoria não vem de um banco de faculdade, não vem de um doutorado, de um mestrado, de uma academia dessa natureza, mas vem do trono da graça. Um analfabeto que tem o conhecimento de Deus pelos joelhos
sabe muito mais do que aquele que tem um cérebro que é sinônimo de gênio. Porque por mais que o ser humano aqui na Terra saiba das coisas, é aplaudido por sua capacidade de pensar, de fazer diferente, isso é simplesmente nada diante do tudo que vem do alto e que nós recebemos gratuitamente e não fazemos nenhum esforço além de crer e querer e buscar e ter sede. E nós encontramos, por isso a palavra nos diz com toda ênfase: pedi e recebereis, batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Pois todo aquele que pede recebe, ao que bate abre-se-vos-á, ao que procura acha. Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado da duração da sua vida? Jesus fala. Por que nós nos inquietamos com coisas mundanas e não buscamos este Deus que diz para nós insistentemente: bate, procura, eu bato na sua porta. Se alguém ouvir a minha voz no meio do barulho do mundo e abrir a porta, eu entro, nós vamos cear, eu vou partilhar com ele daquilo que eu sou, do Deus que eu sou, do amor que eu sou, e lhe darei a coroa da vitória. E a palavra continua: se vós sois tão maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, porque qual pai que dá uma serpente se o filho lhe pedir um ovo? E se o filho pedir um pão, dar-lhe-á porventura um escorpião? Se nós somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Pai do céu não nos dará o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que, junto com Deus, criou todo o universo. Ele é o sustentáculo de tudo. Ele é o ruar, é o vento impetuoso que, comparado ao vento, o vento elemento esculpe na rocha e sofela montanhas, porque a sua força é descomunal. Imagina a força do Espírito Santo, a capacidade do Espírito Santo de esculpir, assim como ele esculpiu as tábuas da lei junto do Pai. Imagina ele esculpindo o nosso coração novamente, transformando o nosso coração petrificado pelo pecado, pela teimosia, pela ignorância, e transformando num coração de carne, onde ele escreve com dedo, que significa também símbolo do Espírito Santo, escreve em nosso coração a lei que resume as duas primeiras leis, que resume toda ela: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o meu próximo como Jesus o ama, como Jesus me ama. Se nós deixássemos quebrar o orgulho, se nós nos curvássemos como a Virgem Maria e dissesse: aqui é servo, servo do Senhor, faça-se em mim o que for propício a vós, for da vontade de vós, com certeza nós todos seríamos santos e subiríamos aos altares, subiríamos no patamar do próprio Deus, porque Ele mesmo disse: se alguém crer em mim, fará milagres maiores do que eu. Fará milagres maiores do que eu. Se o próprio Jesus cresceu em estatura, graça e sabedoria humanamente, diante de Deus e dos homens aqui na terra, é exatamente aquilo que é o que Ele quer
para cada um de nós. Ele não quer que nós sejamos nem Cristinho, nem Cristo, mas cristãos no superlativo. E para que isso aconteça, é preciso que eu tenha sede, que eu veja o óbvio, que eu me deixe cegar pelos meus olhos físicos, que se transformarão em nada, e que eu olhe com o olhar da fé, da esperança e da caridade, porque este olhar, essa visão, ela é eterna e me eterniza. Por isso, a palavra de Deus, embora ela seja escrita por escritores terrenos, mas foi inspirada, suas mãos foram conduzidas, seus pensamentos foram tomados, planificados pela luz inacessível aos olhos humanos, que é o Espírito Santo. Por isso, nós temos neste tempo, esse tempo que nos sobra em nossa vida terrena, é o momento de ter sede, de pedir a este Espírito Santo que nos dê uma sede da palavra, uma sede de Deus, uma sede do céu, uma sede da vida de santidade, tal como Jesus nos pede, sede santo como o vosso Pai é santo. Uma sede de nos portar e nos comportar como o próprio Filho de Deus. Uma sede de imitar a Virgem Maria na sua simplicidade, guardar todas as coisas que ela ouvia no seu próprio coração. Ser discípulo, estar aos pés de Jesus, do Mestre de Israel, do Mestre de todos os tempos, que nunca frequentou escola alguma e, no entanto, ele superou todos os grandes mestres israelitas. Guardar no coração, traduzir em atitudes, assim como a própria Virgem Maria traduziu, em servir, silenciar e servir. E carregar um estandarte onde apenas algumas palavras resume tudo o Evangelho, que é o próprio Filho. Fazei tudo o que meu filho vos disser. E que nós possamos ouvir a voz do pastor, porque nós conhecemos a voz do pastor, porque Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz e não seguem estranhos. Por isso, peçamos a Jesus, peçamos que Ele nos dê o Espírito Santo numa medida sacudida, transbordante, generosa, numa medida calcada, para que nós possamos, a partir desse momento, fazer deste momento um divisor de águas em nossas vidas. Depois de ouvirmos este vídeo, de ouvirmos tudo aquilo que está sendo falado por um sopro espontâneo de uma pessoa, mas que vem tudo do além, vem tudo de Deus, do próprio Deus que mora e habita no meu coração, de uma pessoa literalmente analfabeta, mas que pelos joelhos e por um amor, uma gratidão que eu tenho a este Deus, eu estou respirando. Ele está dentro das batidas cardíacas do meu coração. Ele está circulando em minhas veias. Ele está plugado em meus pensamentos. Ele está movimentando e está fazendo os movimentos em minhas mãos, em meus pés, em meu ouvir, em meu falar, no meu olfato, no meu pensar. Porque a partir do momento que eu percebi, que eu experimentei
o grande amor que esse Deus tem por mim, sem questionar nada do meu passado, como aconteceu há 34 anos atrás num grupinho de oração. Eu ali travestido, eu fui abraçado pelo abraço mais desejado pelos maiores santos, o abraço de Deus. E aquele abraço me fez apaixonar e permanecer e ansiar e desejar vê-lo ao vivo e a cores quando deixar esta vida e este mundo. Obrigado, Jesus, pela oportunidade que o Senhor está me dando de desfiar um pouquinho daquilo que eu conheço de vós, Senhor. Que teu Espírito, que é quente, que é acolhimento, que é amor, que é ternura, invade o coração de quem te ama, sim, e dali não quer sair. Ele quer ser irradiado, ele quer ser semeado, ele quer ser apresentado, ele quer levar para que todas as pessoas saibam que este Deus funciona. Não de uma forma como muitos acreditam, que ele nos traz o bem material e etc. Não. Ele é um Deus que faz com que a paz seja perene, permanente, que a alegria nunca deixe nossos corações, por mais difícil, por mais estarrecedora que seja a vida, esta paz nunca separa de nós. Por isso, Jesus, que essa paz, essa palavra, que esta pregação possa alcançar os recônditos de muitos corações que estão sofrendo, mas porque estão insistindo em permanecer com os pés presos na força gravitacional da Terra, enquanto que o seu coração no alto o Senhor usa de todo o seu poder para atrair, mas é a vontade de cada um que prevalece. Por isso as pessoas estão grudadas no mundo. E aqui é um mundo de sofrimento, de dor, de morte, de perdas. Bendito seja teu santo nome, Senhor, agora e para sempre. Obrigado, Senhor. Tudo te entreguei, nada me restou, livre eu fiquei, só para te amar, meu Deus. Tudo me pediste e eu nada te neguei, e hoje sou feliz assim.